Teve uma época da minha vida em que eu trabalhava em 2 empregos ao mesmo tempo. Então eu saía de um e corria para o outro, não tinha intervalo entre eles. Eu terminava um 1 hora e 1h30 eu tinha que entrar no outro e ficar até o fim do dia. Eu chegava em casa exausta e no final do mês era uma coisa incrível, o dinheiro simplesmente não sobrava. Às vezes mal dava para fechar as contas. E eu fazia a coisa mais lógica que parece ser quando você precisa de mais dinheiro, né, que é trabalhar mais. Então eu ia lá, corria atrás, me esforçava demais, e quanto mais eu corria atrás, parecia que mais ainda o dinheiro corria de mim. Mas eu fui percebendo que não era coincidência e também não era porque eu era azarada, tinha uma explicação muito melhor para isso. E quando eu entendi o que estava acontecendo na minha vida, tudo começou a mudar de um jeito que eu não consigo mais atribuir isso somente à sorte ou a esforço. E uma coisa que vocês precisam entender é que a gente precisa dar explicações melhores. Não é uma boa explicação eu simplesmente dizer que o dinheiro acabava porque eu era azarada. Isso não é uma boa justificativa. A gente precisa começar a entender onde está a nossa responsabilidade nesta desordem. Então, ao invés de eu ficar me perguntando isso, eu comecei a me perguntar o seguinte: e se o problema não fosse a quantidade de trabalho, mas a forma como eu me senti enquanto eu trabalhava? Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou a Natália Franciele, sou mentora de cocriação consciente e este é o primeiro vídeo de uma série de 4 partes, onde eu vou te ensinar como usar a sua mente para enriquecer. Eu resolvi dividir esse vídeo, esse conteúdo, para não ficar tão denso, tão cansativo e para que você possa absorver cada etapa com muita calma, com muito cuidado. Nesta primeira parte, vamos mergulhar no que eu aprendi sobre o universo, sobre como o universo funciona e sobre como esse entendimento mudou completamente a forma como eu vivo. Eu saí do CLT e hoje eu vivo a rotina que eu sempre quis. Estou passando aqui uma temporada na Espanha, vim para cá já faz quase um mês e vou ficar mais um bom tempo ainda. Então, hoje eu vivo coisas que nem nos meus melhores sonhos, na mente que eu tinha há uns 2, 3 anos atrás, eu imaginei que seria possível. Minha mãe mora aqui há quase 15 anos e eu nunca tinha tido a oportunidade de vir para cá. Primeiro porque eu trabalhava muito, meu trabalho era CLT, então não me permitia ter essa liberdade para poder vir, né? Minhas férias sempre caíam no final do ano, e final do ano aqui é muito frio, ou as coisas, as passagens são muito mais caras, então assim, era incogitável para mim, na realidade que eu tinha, vir para outro país. Então hoje eu estou aqui, estou em outro país, estou vivendo a rotina que eu sempre sonhei, muito mais do que eu sonhei, muito melhor do que eu sonhei. Eu não tenho uma vida perfeita, a minha vida é muito comum, a minha vida é muito real, assim como a de todo mundo, mas que faz sentido para mim. E isso começou quando eu parei de correr atrás e comecei a trabalhar a minha mente. Antes de falar sobre a física quântica e o que que ela tem a ver com tudo isso, eu preciso te explicar o que que é a mentalidade de escassez. Porque é impossível entender o que está travando a sua vida financeira sem passar por isso. A escassez, ela não é somente sobre não ter dinheiro. Escassez é a forma que você tem de ver o mundo. É a crença inconsciente de que não há suficiente, que não tem dinheiro suficiente para todo mundo, que não tem oportunidade, que não tem tempo, não tem recursos, que existe sempre o risco de acabar. E o problema não é essa crença não é errada, o problema é que ela cria comportamentos que confirmam ela mesma. A questão não é trabalhar mais ou trabalhar menos. Tem gente que trabalha 4 horas por dia e vive exausta. Em contrapartida, tem gente que trabalha 12 horas e termina o dia em paz. O que muda não é apenas a quantidade de esforço, mas o estado interno que você coloca nesse esforço, entende? Você faz o que faz sentindo a pressão ou propósito? Escassez ou confiança? O medo de não ser suficiente ou a certeza de que você está construindo algo que faz sentido?
porque essas pessoas podem executar exatamente a mesma tarefa pelo mesmo tempo e terem experiências completamente diferentes. O corpo, ele responde ao significado que a mente dá para a experiência. Quando tudo é vivido como uma obrigação, como uma ameaça, um peso, qualquer atividade que você fizer vai parecer drenante. Você trabalha mais por medo, aceita menos por medo, gasta de forma impulsiva porque no fundo você acredita que o dinheiro vai acabar a qualquer momento, de qualquer jeito. Ou então você guarda de forma paralisante porque sente que nunca vai ter o suficiente. E eu vivia desse jeito. Eu tinha mais de um trabalho porque no fundo eu acreditava que só um não era suficiente. E era justamente esse medo que comandava cada decisão que eu tomava em relação ao dinheiro. E isso, querendo ou não, se espelhava em outras áreas da minha vida. Por isso que eu estou te falando que o problema da mentalidade de escassez não é só o financeiro. Ela contamina tudo. Ela muda a forma como você se relaciona até com as pessoas, como você enxerga as oportunidades, como você reage ao sucesso de alguém. Quando você acredita que não existe suficiente para todos, o crescimento do outro, ele deixa de ser uma inspiração para você e passa a ser uma ameaça. Todo esse medo vai criando crenças. Então você acredita que o dinheiro é difícil de ganhar, que quem tem muito dinheiro fez algo errado, que mesmo quando você recebe muito bem, ainda não é suficiente para você ficar em paz, porque sempre vai estar pensando que você vai perder de alguma forma. Você acredita que precisa trabalhar até exaustão para merecer prosperar. E o problema é que você toma decisões todos os dias tentando confirmar essas crenças e você nem percebe. E para você conseguir identificar quais são suas crenças, você pode se perguntar quais são as crenças que eu carrego sobre o dinheiro. Ó, uma forma de você identificar essas crenças é observar a sua reação quando você vê, por exemplo, alguém acumulando muito dinheiro. Como você se sente, como você se sentiu quando você soube que o Elon Musk é o primeiro trilionário do mundo? Ou como você se sente quando você vê a Virgínia faturando centenas de milhões vendendo perfumes? A questão aqui não é discutir se a gente concorda com a forma como eles ganham dinheiro, a forma, o estilo de vida que eles têm, nem se a gente admira ou não essas pessoas. A pergunta é a seguinte: o que isso desperta em você? Você sente inspiração, indiferença, raiva, injustiça? A sensação de que isso nunca seria possível para você? As emoções, elas surgem nessas situações e elas costumam revelar histórias que você conta para si mesma sobre a riqueza. Porque muitas vezes a nossa reação ao dinheiro dos outros fala muito mais sobre as nossas crenças do que sobre a realidade deles. Se toda vez que alguém prospera você sente revolta, desconforto ou acredita que a riqueza sempre tem algo de errado, vale a pena investigar de onde vem essa associação. As crenças, por mais que pareça, elas não ficam escondidas apenas nos nossos pensamentos. Elas também aparecem nas nossas emoções, que nós sentimos diante da prosperidade, tanto da nossa quanto dos outros. E o mais perigoso disso tudo é que esses sentimentos passam a dominar o seu estado emocional. E na minha visão, o estado emocional que você sustenta influencia diretamente na forma como você age. As oportunidades que você percebe, a realidade que você constrói, o que você acredita sobre o dinheiro, cria o ambiente em que ele se sente bem-vindo ou não. Foi quando eu entendi isso que eu parei de ficar me perguntando: meu Deus, por que que o dinheiro foge de mim? Por que que não sobra? E aí eu comecei a me perguntar o que que eu estou emitindo através das minhas crenças, dos meus comportamentos, das minhas emoções, das minhas atitudes, que faz com que o dinheiro não queira permanecer. E foi aí que tudo começou a mudar, porque dinheiro, gente, é energia, dinheiro é informação. Hoje eu trabalho muito mais do que eu trabalhava quando eu era funcionária dos outros, muito mais, nem compara. Mas a quantidade de trabalho não é o problema. O problema era o sentimento que existia enquanto eu trabalhava. Antes, eu trabalhava com medo, com angústia, com medo de faltar, com medo de não ser suficiente, com medo de ser mandado embora e ficar a ver navios, de perder tudo. Hoje,
Eu trabalho com um sentimento completamente diferente. Eu me sinto realizada, eu me sinto desafiada, eu me sinto construindo algo que faz sentido para mim. E a minha maior recompensa é abrir aqui os comentários e ler que um vídeo meu mudou a forma como uma pessoa enxerga a própria vida. É receber o relato das minhas alunas dizendo que conseguiu transformar a relação delas consigo mesmas. Quando o trabalho deixa de ser movido pelo medo e passa a ser movido pelo propósito, a experiência muda completamente. Porque não é apenas sobre o que você faz, é sobre quem você é enquanto você faz. Observe isso a partir de hoje. Comece a olhar para a forma que você se sente enquanto você faz o seu trabalho. E pode ser que você encontre alguma coisa ali que você ainda não tinha percebido. Eu liberei uma aula gratuita do meu método como uma forma de vocês me conhecerem, conhecerem a forma que eu trabalho, conhecer a forma que é o meu método um pouquinho. E eu vou deixar o link aqui na descrição. Vocês vão preencher um quiz que vai ajudar você a entender o momento de vida que você está agora, porque o ponto de partida importa. Então, não dá para você trabalhar a mentalidade sem saber de onde você está saindo, entende? Então, lá no final do quiz, que dura 2 minutos, é super rápido, você recebe o seu diagnóstico e na página do diagnóstico você vai encontrar um link, lá no finalzinho da página, o link para a aula. Dentro da aula, tem um material bônus que eu libero gratuitamente, que você vai receber direto no seu WhatsApp. Na parte 2, nós vamos desvendar como a física quântica explica a relação entre a sua mente e o dinheiro e como você pode usar isso ao seu favor. Bom, por hoje ficamos por aqui. Reflita sobre a mentalidade de escassez e como ela pode estar influenciando a sua vida e pode ser o começo de uma virada que você vai olhar para trás e entender por que aconteceu exatamente agora, porque nada é por acaso.